Esse é o relatório da Tupi referente ao quarto trimestre de 2025. O resultado foi negativo, com uma queda de receita e um prejuízo reportado de cerca de 655 milhões de reais no acumulado do ano. Será que o pior já passou? Nesse vídeo você vai entender 5 pontos principais. Primeiro, como a Tupi ganha dinheiro. Segundo, o resultado do trimestre. Terceiro, drivers, os gatilhos de valor. Quarto, os riscos a serem monitorados. E quinto, valuation. Afinal, a ação está barata hoje? Primeiro bloco, unidades de negócio. Como a empresa gera dinheiro? A operação da Tupi é dividida em 3 unidades principais. A primeira é o de componentes estruturais e contratos de manufatura, que representam hoje cerca de 82% da receita. Ela gera dinheiro fabricando blocos e cabeçotes de motor para grandes montadoras de caminhões e máquinas agrícolas, como a Volvo, Scania e John Deere. Por que isso é importante? As grandes fabricantes de caminhões e máquinas agrícolas compram essas peças direto com a Tupi, ou seja, ela fornece a peça original que vai dentro do motor daqueles caminhões que você vê rodando nas estradas e fazendas. A segunda unidade é de distribuição, que soma cerca de 9% do faturamento. Ela gera receita comercializando peças de reposição para motores da marca MWM e produtos hidráulicos como conexões de ferro. Isso é importante porque cria uma fonte de renda que não depende apenas da venda de máquinas novas, mas sim da manutenção da frota que já está rodando, um segmento mais estável com fluxo de receita mais constante. A terceira frente é de energia e descarbonização, que representa aproximadamente 9% da receita. Ela gera dinheiro fabricando geradores e oferecendo serviços de conversão de motores a diesel para gás natural e biometano. A relevância dessa unidade é que a empresa está se tornando menos dependente do diesel e entrando com força em soluções de energia sustentável. É o segmento que mais cresce devido à expansão de data centers. Agora que entendemos as unidades de negócio, vamos ver como esse operacional se refletiu nos resultados. Segundo bloco, os resultados do trimestre. A receita líquida anual somou cerca de 9,7 bilhões de reais, com uma queda de aproximadamente 9% em relação ao ano anterior. Essa redução aconteceu porque houve uma menor demanda global por veículos comerciais pesados, o que diminui o volume físico de vendas da companhia. As margens operacionais recuaram para cerca de 7% do EBITDA ajustado. A explicação para essa queda é que, com menos produtos saindo da fábrica, a empresa não conseguiu diluir os custos fixos, impactando diretamente a rentabilidade do negócio tradicional. O lucro líquido reverteu para um prejuízo de aproximadamente 655 milhões de reais no ano. É fundamental destacar que esse resultado negativo foi provocado por baixas contábeis e reestruturações únicas, que somaram cerca de 540 milhões de reais. Esses ajustes não vão se repetir no futuro. O endividamento encerrou o ano com cerca de 2 bilhões, o que levou a alavancagem para aproximadamente 3,4 vezes o EBITDA. O grande perigo aqui é que, com o operacional em queda, a empresa corre o risco de trabalhar apenas para pagar os juros. Isso impacta diretamente o preço das ações, porque o mercado passa a precificar o risco de crédito maior e possível interrupções dos dividendos. No guidance, a empresa reafirmou novos contratos que podem somar cerca de 1 bilhão e 400 milhões de reais em receitas incrementais. Esse dado é relevante porque sinaliza uma recuperação gradual com novos projetos que possuem uma lucratividade superior aos contratos antigos. Apesar do balanço pressionado, precisamos olhar para o que deve destravar valor para o acionista daqui para frente. Terceiro bloco, drivers, os gatilhos de valor. O primeiro driver importante é a captura de sinergias e a redução estrutural de custos fixos, com ganhos estimados em cerca de 180 milhões de reais a partir de 2027. Em termos práticos, a Tupi está enxugando sua estrutura fabril no Brasil e no exterior, para garantir que o lucro operacional volte a crescer com consistência. O segundo driver é o faturamento de novos contratos que devem injetar aproximadamente 600 milhões de reais já em 2026. O impacto direto disso é a retomada de crescimento da receita com produtos que agregam mais valor e protegem melhor o caixa da companhia.
No mercado industrial, nem tudo depende apenas da gestão, precisamos monitorar os riscos. O quarto bloco, os riscos que o investidor precisa monitorar. O risco mais importante hoje é a exposição aos mercados estrangeiros, que respondem hoje por cerca de 60% da receita. Traduzindo para o seu bolso, significa que novas tarifas comerciais ou crises nos Estados Unidos e na Europa podem afetar o volume de exportações e as vendas globais. O segundo risco é que setores de transporte e bens de capital são naturalmente cíclicos. A importância de vigiar esse ponto é que a Tupi depende de montadores de caminhões e, se a economia global desacelerar, as fábricas podem reduzir pedidos e pressionar as margens da empresa, como aconteceu em 2025. Dito tudo isso, chegamos à pergunta final: vale a pena investir na Tupi agora? Quinto bloco, valuation. Afinal, a ação está barata hoje? Vamos para a tela. Olhando para o gráfico das últimas 52 semanas, vemos o papel testando o topo próximo de R$ 24,00 e vales perto de R$ 11,00. Recentemente, a ação sofreu com prejuízo reportado e com a ansiedade do mercado sobre o nível da dívida, mas os fundamentos operacionais mostram sinais de recuperação. No quadro resumido da nossa modelagem, destacamos o múltiplo preço sobre o lucro, que é aproximadamente 3,6 vezes para o ano de 2026. Esse número é atrativo porque mostra que o mercado está ignorando a capacidade de geração de lucro futuro da empresa e precificando um cenário muito pior que a realidade operacional, principalmente por conta do endividamento. Além disso, a expectativa para o dividend yield é muito positiva, com projeções de cerca de 8% já para 2026. O motivo desse otimismo é que a Tupi mantém uma política de distribuir no mínimo 30% do lucro. Conforme os ganhos se normalizam, o dividendo no seu bolso tende a crescer substancialmente. Nossas premissas projetam um crescimento de receita de cerca de 4%, alinhado com a inflação. Adotamos essa postura conservadora para refletir o mercado já maduro, garantindo a nossa margem de segurança seja real e pautada na estabilidade do negócio. Esperamos que as margens operacionais voltem a se normalizar, conforme a companhia capture a sinergia das últimas aquisições e reduza a ociosidade das fábricas. Com isso, o lucro líquido tende a se expandir de forma acelerada, saindo do terreno negativo para patamar de aproximadamente R$ 450 milhões no próximo ano. Comparando com os pares globais, como a mexicana Nemak, a Tupi negocia com um desconto agressivo. O motivo dessa oportunidade é que a Tupi é líder tecnológica, está muito mais diversificada que seus concorrentes, mas o mercado ainda está vendo o copo meio vazio, devido ao resultado negativo no curto prazo e o endividamento ainda elevado. Aqui um ponto de atenção, é a tese que mais deve testar a paciência do investidor, dentro da nossa carteira de valor. Por isso, a decisão de investir na empresa deve levar em conta um horizonte de médio a longo prazo. Nossa indicação oficial é de compra, com margem de segurança de aproximadamente 52%. Essa recomendação se fundamenta em 3 pilares principais. Primeiro é a forte assimetria de valor com a geração de caixa operacional, que foi robusta com cerca de R$ 915 milhões, que prova a saúde do negócio apesar do prejuízo contábil. Segundo é o cronograma de novos contratos lucrativos, que já estão assinados e garante uma receita futura com margens muito melhores do que as atuais. E terceiro é a diversificação e resiliência, trazido pela MWM, que torna a Tupi também uma empresa de energia e não apenas uma fundição. Investir a longo prazo exige paciência e conhecimento profundo do que você está comprando. Se essa análise foi útil e você quer baixar esse relatório completo em PDF, além de ter acesso a todas as nossas teses de investimento, o link para assinar a carteira Valor está aqui na descrição abaixo. Obrigado e até a próxima.